Sejam bem-vindos ao nosso canal História de Gremistas, tendo hoje um convidado especial para o nosso primeiro programa, Vitor. Exatamente, foi uma gestão complicada, né? Uma gestão complicada, demorou, mas felizmente está saindo, está nascendo a criança. E nascendo a criança, ouvindo esse grande jornalista, meu amigo, meu irmão, camarada, Farid Germano Filho. Eu tenho que fazer reverência. Não, eu que faço Faridão, reverência para vocês. que alegria começar o canal Histórias de Gremistas contigo. Grande jornalista, um companheiro sensacional. Depois trabalhamos em rádio, trabalhamos em assessoria de imprensa. Ajudei o Farid a fazer os primeiros vídeos verdade. para o canal. Farid, que satisfação te receber. Toda minha, Vitor, Alfredo, quem nos acompanha. Que legal olhar assim e ver histórias de gremistas, né? E como tem histórias o nosso Grêmio, né? Como tem histórias esse clube tão fantástico, tão extraordinário. Eu sempre gosto de dizer e ressaltar, Vitor. O Vitor é um amigo de mais de 40 anos, né? 40 anos? 40 anos. Impressionante. 1986 eu conheci o Vitor. Nós estamos em 26, são 40 anos. Então, o Vitor foi quem me impulsionou lá na Rádio Gaúcha, me deu a possibilidade de acompanhá-lo. Eu, estagiário, e queria acompanhar, saber como fazia a reportagem, me inspirei no Vitor. E ia com o Vitor para as coisas mais malucas possíveis, que um dia nós vamos fazer um programa sobre as maluquices da reportagem. E depois fomos colega na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. E o Vitor foi, sim, quem fazia os primeiros vídeos aqui do canal. Era o Vitor, com o celular. Tem aquela famosa lá do circo, que o carro queria passar por cima de mim. Impedir a cabeça de Renato. Mostre a sua cabeça agora para o torcedor do Grêmio, que quer ouvir e quer saber como o Grêmio escapa dessa situação constrangedora que o senhor ajudou. Aquela viralizou. Viralizou até hoje, de vez em quando acham que eu tô louco, botam aquela imagem. Foi mais uma montagem, eu parado e o Vitor me filmando, um frio danado, mas uma tarde, hora de almoço de sol, né, para amenizar um pouco o inverno. Então, a gente tá muito feliz, Vitor, de o canal ter um programa que conte a história de gremistas, né? Porque o nosso Grêmio, campeão do mundo, bi-brasileiro, tri da Libertadores, penta da Copa do Brasil, bi da Recopa Sul-Americana, N vezes campeão gaúcho, o que não faltam são histórias, né? E como começou a tua história com o Grêmio, Farid? Minha história com o Grêmio começou, eu acho que com 5 anos, ou com 4 anos e alguma coisa. Porque até então, tentaram me fazer do outro lado, né? Tentaram me fazer do outro lado. Mas foram infelizes com a tentativa. Por quê? Porque eu ganho de presente quando eu tinha 4 anos, né? O que é o trauma de uma criança. Com 4 anos eu ganho uma camisa deles. Só que eram aquelas camisas da época em que ela parecia mais um blusão de lã, né? Era uma malha diferente, não eram essas malhas que são hoje. Era uma malha absolutamente desconfortável, como desconfortável é a camisa deles, né? E aí me botaram, imagina uma criança, 4 anos, não tinha direito a escolher nada, me enfiaram na cabeça a camisa, botaram em mim a camisa, e aí eu comecei a ter uma alergia, porque aquilo ali... Começava a pinicar. Aquilo é horrível, né? E eu não quero, mamãe, não quero, e nunca mais usei. O que aconteceu? Um tio meu, Rubens Alcântara, que foi de rádio muito tempo, irmão da mãe, me dá de presente uma camisa do Grêmio, que não tinha nem distintivo a camisa. Ela era azul, as cores do Grêmio, azul, preto e branco, tricolor, mas não tinha distintivo. Só que era uma camisa de algodão. Aí o algodão caiu como uma luva, e eu queria até dormir com a camisa. E aí eu virei, era o azul, preto e o branco. E eu me apaixonei pelo Grêmio. Que teve depois, né, Vitor e Alfredo, uma interrupção quando eu vou para a Rádio Gaúcha. A última camisa que eu vesti antes de ir para a rádio, incrível isso, que eu vesti antes de ir para a rádio, a última camisa do Grêmio que eu vesti antes de ir para a rádio, foi em 1983, quando do Mundial. Aí eu estava com uma camisa do Grêmio. Depois não vesti mais até o ano de 2022, quando começou o canal. Isso mostra, né, Farid, que nós mesmo... 21 começou o canal. Mesmo tendo nascidos praticamente gremistas, né, nós tivemos sempre muito profissionalismo, né? Eu, por exemplo, também
trabalhei mais como setorista do Internacional do que do Grêmio, né? E não tive problema nenhum. Também nunca. Nós sempre trabalhamos com honestidade, né? Farid, e a tua história, quando deixa de ser apenas um torcedor e entra para o jornalismo e trabalhar com o time adversário, como é que foi? Normal? Normal, assim, ó, eu sempre quis fazer o jornalismo esportivo, né? Eu acho que todo mundo que entra no jornalismo quer fazer jornalismo esportivo, a não ser aqueles que já vêm direcionados, eu quero fazer Roberto Vilar, Eco, jornalismo, né? É. O outro quer fazer Economia, política, né? Mas sabe, Alfredo, que eu acabei passando por várias áreas até chegar no jornalismo esportivo, que não era assim, eu quero ser da equipe de esportes da Rádio Gaúcha. Não era hoje, qualquer um entra lá de manhã e de noite já está fazendo uma tese. Sim. Isso virou rádio, lamentavelmente. Às vezes a gente fala, parece que ou a gente é muito velho ou muito saudosista. Não, mas era assim o rádio, né? É que hoje, e aí caberia um outro programa, hoje com as redes sociais, todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo noticia, todo mundo é dono de qualquer coisa e de qualquer conteúdo, e ele é colocado e é exposto e consome quem quer, né? Mas aí, Vitor, o que acontece? Quando surge primeiro, eu lendo a Zero Hora Dominical, que era um jornal que as pessoas iam comprar no sábado, os classificados. Sim. Um jornal, né? Como foi o Correio do Povo, saudoso Correio do Povo. As pessoas iam no sábado comprar os classificados da Zero Hora, lá na Érico Veríssimo, lá onde é hoje, continua sempre a sede da RBS. Ficava ali os caras vendendo só os classificados. E eu comprava os classificados. Gostava de ler classificados também. E eu estou folheando classificados e vejo, assim, um anúncio de meia página, de rodapé grande, assim. Rádio Gaúcha seleciona estagiários. O meu falecido pai, Faridão, tinha até hoje esse material. Esse material eu vou recuperar, porque o pai guardava todos aqueles anúncios de jornal que saíam. Jornada esportiva, narração, comentários. O pai guardava Aliás, todos. Um grande radialista, um grande cronista esportivo. O pai foi o primeiro narrador a fazer um jogo fora do estado pela Rádio Gaúcha. Eu espero que a Rádio Gaúcha não esqueça ano que vem, quando completa 100 anos, né? O pai foi o primeiro, está... Pode pesquisar onde quiser, tá nos livros, hoje nas redes sociais. Na era de ouro do rádio. Na era de ouro do rádio. Muitas vezes ele transmitia um jogo sem retorno, né? Não tinha retorno. Ele fazia toda a transmissão, chegava no hotel, recebia 3 horas depois um telegrama para saber como tinha sido a transmissão. E não foram poucas vezes que ele recebeu o telegrama dizendo não veio a transmissão. Um troço frustrante, não tinha retorno. E aí, na Rádio Gaúcha, eu entrei em 87, 86, eu vi esse anúncio. Era uma vaga de editor, uma vaga de repórter e uma vaga de produtor. Editor era o pessoal que ficava lá preparando o correspondente, notícia na hora certa, enfim. E eu coloquei ali, despretensiosamente, que eu queria, mande para Caixa Postal, mas Caixa Postal, um troço meio da idade da pedra, né? Caixa Postal, né? Hoje tu fala em uma fração de segundos com a pessoa, né? E aí mandei, passou um mês, nada, morreu. Aí recebi um telegrama. Comparecia na Érico Veríssimo para uma avaliação psicológica. Pensei, eu vou rodar de cara. Avaliação psicológica, eu já caio na primeira avaliação. E era um papo com uma psicóloga, mas só que quando eu chego lá, eu disse, vão me levar. Cheguei lá, tinha uns 60 juntos para fazer avaliação. Que na verdade era quase um psicotécnico, né? Era uma folha, aquelas coisas que fazem em autoescola também, né? E começou um processo que levou 4 meses, até me chamarem na última. E aí entraram 3. Entrou eu, o Roberto Vilar e o Nando Grossi. Aí chamaram um 4º. E era o Diogo Olivier, que entrou, que faltou um redator, abriu uma outra vaga de redator, e o 4º era o Diogo Olivier. E aí chamaram o Diogo.
E aí, 4 grandes feras, hein? Do jornalismo. que deu, esforçados 4, né? E aí eu comecei, aí me botaram, Alfredo, como na reportagem, que era o que eu queria, mas a reportagem não era, vou chegar lá e vou fazer uma reportagem. Não, eu fiquei acompanhando o Vitor quase um ano, fiquei acompanhando, e nesse período eu lembro bem o Vitor, porque com quem mais eu saía era o Vitor, mas eu saía com a Neucira Nascimento, com o Ferrareto, com o Flávio Pereira, com a Otília Souza, os caras que eu estou me lembrando, né? Quem mais? Era Silvia do Canto. Então, era uma época diferente. Sim. E eu fui pro ar quando deu aquela briga do Collor de Mello na Andradas, com a CUT, eu acho que era. Acho que era a CUT, uma dessas, né? E deu uma briga no centro. E eu tô sentado na salinha da reportagem ali, e entra o Ranzolin, grande, saudoso Armindo Antônio Ranzolin, e diz assim: quem é que tem da reportagem? Só eu. Porra, eu nunca tinha falado na Rádio Gaúcha. Aí ele assim, mas então vai pro centro. Não sei se o pessoal até tá fazendo pauta. Tinha que falar pela Batatinha, né? E aí eu fui pro centro. E aí começou o quebra-pau. E eu não tinha... E a Batatinha estragou para ajudar. Não funcionava, não tinha comunicação. Aí tinha um orelhão bem na Andradas, onde era a antiga Sloper. Nós estamos lembrando de coisas velhas e antigas aqui. A Sloper. Tinha um orelhão ali, fui no orelhão, não funcionou. Aí eu ligo para a Central Tech, não, eu ligo para o Moreto. Saudoso Moreto. E digo, Moreto, estou aqui. Não, então vamos pro ar. Aí eu digo, então, mas eu falo o quê? Como falo o quê? Tu tá aí, fala o que tu tá vendo. Então tá, falo o que eu tô vendo. E comecei a falar. E aí cai a ligação. As coisas, quando tem que acontecer, acontecem. Nós não estamos falando de grande, estamos falando da minha história. Sim. Eu vou no edifício Sulacap, que é na esquina, onde o meu pai teve escritório lá há muitos anos, lá também. no 10º andar, sala 1008. E eu entro no Sulacap, o centro está fechado, todas as lojas fechadas, e o pau comendo. De um lado, a turma do Collor de Mello, do outro lado, a turma da CUT, acho que era a CUT, no meio a Brigada Militar, bomba, tiro. E aí eu tinha que estar no ar. Eu enlouquecia, entende? Aí eu disse assim, eu tenho que estar no ar. Eu subo, vou numa fui de escada, né? Primeiro andar que eu subo tem um consultório dentário. E aí eu bato ali, estava aberto, entreaberta a porta. E aí eu peço para falar, e aí ela disse, não, mas então, eu sou da Rádio Gaúcha, quem tu é, Farid? Quem? Eu falei, sou Farid, saber quem é. Aí eu disse, eu preciso fazer uma ligação, só se for a cobrar, nunca me esqueço. Eu disse, não, pode ser a cobrar. E aí liguei a cobrar para a central e fiquei quase 3 horas falando. E foi assim que começou. E depois tu fizeste também a cobertura daquela... Rio 92. Rio 92, e no centro da cidade, aquele conflito entre o MST e a Brigada Militar que acabou com a morte do soldado Valdeci, tu também estavas nessa, né? Também estava lá. É. Estava nessa, estava no... A gente estava junto na do Melara, quando saiu do presídio. Sim. Eu me lembro que estava o maluco do Osíris, enlouquecido, Felipe Vieira. Eu sei que foi uma madrugada, foi um troço louco aquilo, né? Mas Farid, assim, retomando um pouco a parte de Grêmio. Que é o Grêmio, que interessa, não sou eu. O teu trabalho como jornalista, a primeira transmissão que eu fiz foi um jogo do Inter. Pois é isso que eu queria saber. Inter e Caxias. Como sendo gremista, como era trabalhar... Mas aí, Alfredo, olha como são as coisas. O primeiro jogo que o Ranzolin me chama e diz assim, porque eu fazia... Aí, Vitor, lembra que eu comecei a fazer política. O Flávio Pereira fazia um setor lá da Assembleia. Grande Flávio Pereira. Muitos Miguel me ensinou a dar o Flávio Pereira. Grande amigo. O Flávio é um queridão. E o Flávio dizia, não, vou te dar os atalhos. Tu vai só no atalho. O Vitor me deu uns atalhos de cobertura de praia, bom também, né? Bom, e aí... Flávio Mota, depois te conto os atalhos. E aí o primeiro jogo, o Ranzolin disse, tu vai fazer um jogo. Eu falei, tá, que legal, qual é o jogo? Inter e Caxias. Aí nunca me esqueço da equipe, como é que tu vai esquecer, né? Era o Sérgio Boas narrando,
Um jogo cocô, como a gente diz, né? Um jogo que não valia quase nada. Um frio inverno, o Campeonato Gaúcho era no inverno. Sim. Sérgio Boas narrando, Cabral comentando. O Regis, imbecil, do lado do Inter, Regis Roy, tá lá em Queridão. Santa Cruz. Queridão. E eu do lado do Caxias. Pois as coisas parece que me procuram. Naquele jogo quase morre o goleiro Barbiroto, Pô. do Caxias. Ele sobe num escanteio com o jogador do Inter. O jogador do Inter cabeceia a bola, mas pega aqui do lado, Na têmpora. na têmpora do Barbiroto, que cai desmaiado. Ele cai e, ao cair, ele bate de novo com a cabeça. Ué? E ele apaga. E ele foi acordar, acho que 2 dias depois, aí foi pro hospital da PUC, e aí tu vê, um guri, assim, que tava, primeiro jogo, eu no ar digo assim, ô Sérgio, será que o pessoal, olha só, a minha ingenuidade, será que o pessoal não quer que eu vá acompanhar o Barbiroto no hospital? E aí entra o Silvio Almeida, que era o coordenador, eu me lembro das coisas, o Silvio Almeida era o coordenador de jornada, entra na linha e diz, garotinho, pega a unidade móvel e vai para a PUC. Não falou mais nada, só isso eu fui. E eu passei a noite na PUC. Aí um colega, olha o que é o... São histórias, ele não Claro, pode... não, é isso, não. Que tudo vai nos levar ao Grêmio. Um colega de uma outra rádio, tinham 2 rádios que faziam futebol, a Gaúcha e a Guaíba, mais ninguém. E tinha um colega da Rádio Guaíba, óbvio, não era nosso da Rádio Guaíba, que entra no ar, não estava lá no hospital e diz assim, lamento informar, mas faleceu o Barbiroto. Informação que obtivemos. Não vou dar as iniciais do REC aqui, mas... Né? e aí acontece o seguinte, acontece, né? E ele deu a notícia. E o rádio, né? O maior veículo de todos. Sim. E só tinham 2 que cobriram. E eu tô lá. Como é que eu, estando lá, não sabia? Pô, eu era um banana. Acabava ali minha carreira de pretensão de ser repórter. E aí começaram a me ligar. Me ligar não tinha telecelular. Como é que era a comunicação? Não, eles ligavam para o hospital. Eu estava na antessala do bloco cirúrgico. Ligavam para a antessala do bloco cirúrgico e me chamavam e eu dava os boletins. Troço louco, né? Aí liga o Silvio Almeida e tava junto o Flávio Dutra. Querido Flávio. Vem cá, morreu e tu tá aí, não viu? Disse, não morreu. Não, morreu sim. A Guaíba acabou de dar. Eu tô aqui, não morreu, tô na antessala. Não, então descobre isso. Falei só um pouquinho. Aí eu bato na porta do bloco cirúrgico. Aí vem uma enfermeira, alguém. Eu digo, preciso falar com alguém da equipe que tá operando. Faleceu o Barbiroto? Não, tá sendo operado. O estado dele é bem ruim, mas não faleceu. Falei, não, só que estão dizendo que faleceu. Aí o pai e a mãe dele, que moravam em São José dos Campos, São Paulo, ligaram para a Rádio Gaúcha aos prantos. Morreu. Aí aconteceu uma coisa fantástica. O médico vem ao meu encontro e diz assim, terminamos a cirurgia. Eu falei, então, e eu desesperado, que eu queria uma notícia. Falei, então não faleceu, mas da onde tiraram? Não foi dado. Aí eu disse, doutor, por favor, entre 1 minuto comigo no ar. 1 minuto. Aí a rádio bota o pai e a mãe, direto de São José do Rio Preto. Eu entro com o médico, eu digo assim, eu não me lembro o nome do pai, eu lembrava até um tempo atrás o nome do pai e da mãe dele, que aquilo me marcou demais. E aí eu digo, doutor, o pai e a mãe do Barbiroto estão na linha, tranquilize um pai e uma mãe. Aí ele diz assim, não, só para deixar claro, tá tudo bem, foi perfeita a cirurgia, ele tá na CT, pô, cara. Sabe? Então, me arrepio agora me lembrando disso. Farid, olha só como as coincidências da nossa profissão. Eu comecei na Rádio Guaíba, né, como repórter, e o primeiro jogo que eu fiz foi também com o Caxias e Esportivo. Mas o que eu quero falar é sobre essa coincidência de goleiro. Eu estava naquele jogo lá em Alegrete, quando o Benítez sofreu o choque e depois ficou... Acabou, né? Acabou a profissão dele. Naquele jogo, Farid, estão mudando tudo, estão falando um pouco do co-irmão lá. Mas o Benítez era uma grande figura. Sim. E o Benítez, eu vi que a situação estava muito difícil e eu subi, o narrador era o Samuel de Souza Santos. Eu disse, Samuel, eu vou acompanhar o Benítez porque a coisa não está fácil. Ele disse, tudo bem. Aí eu levava sempre um gravadorzinho, né? Cheguei lá, fiquei esperando um tempo, daqui a pouco passou o médico do Inter, que era o Dr. Paulo Rabelo. Aí eu disse, doutor Paulo, como é que está? Não, está tudo bem. Está acordado, está tudo bem. Daí eu disse assim, então posso conversar com o Benítez?
Ah, não, isso não, né? Isso para depois. Disse, tá, doutor, deixa eu só para tranquilizar a torcida, porque saiu muito mal do estádio. Aí, tá, vou perguntar para o Benício. Aí perguntou e o Benício, não, tudo bem. Aí eu fui lá e falei como se eu estivesse ao vivo lá do hospital, estava ao vivo, Sim, mas gravando. sim. Aí o Benítez, como é que está? Ah, estou bem, né? Voltei para o estádio E da Associação Alegretense e eu falei para o Samuel, me chama como se eu estivesse lá no hospital. Vamos então ao hospital para saber as condições do goleiro Benítez, Vitor Blade Moraes. Soltei a gravação. E o pessoal da concorrência apavorado. Disse, como é que tu conseguiu isso? Era quem me salvou, o eu gravador. levava sempre o Gravadorzinho. gravadorzinho. A gente tinha que levar, né? Não. Sempre, O sempre. Benítez é um cara extraordinário mesmo. Que cara bacana. Muito bacana. 2 dias, Um amistoso ele ficou. uns 3 dias depois, a esposa dele, a dona Ivana, foi lá na rádio, queria me conhecer e foi me agradecer por eu ter colocado a voz do Benítez, porque daí ela sabia que ele estava vivo. Claro, Então, imagina. é a recompensa da profissão. Essa sempre foi a grande função do rádio, né? A É, instantaneidade da informação é. e o alívio das ansiedades, né? Sim, O rádio sempre foi e isso. no caso ali do Farid, mais vale tu, às vezes, esperar um pouquinho e dar a informação correta do que sempre. largar uma notícia Sempre. do jogador que ressuscitou, né? Não, tá louco, tinha um E alguma matado. saia justa com relação a Grêmio e Inter na tua história de jornalista? Tem várias, né? Sempre tem, sempre tem, não. Como o Vitor, Alfredo, eu cobria mais Inter. Uhum. E se hoje o canal do Farid, as redes sociais do Farid, elas têm uma quantidade bastante expressiva de colorados, muitos colorados. Naquilo que eu digo, né? De cada 10 gaúchos, 7 são gremistas e 3 são colorados. Nesses 30% deles, boa parte nos acompanha. E eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu sempre respeitei eles. Isso. Nunca desrespeitei. Nunca desrespeitei. Porque cobria mais eles. Aí quando me pergunta, mas e como é que era cobrir eles sendo gremista? Para mim era absolutamente normal. Profissão, porque assim, o Vitor sabe, a gente, como repórter, a gente quer grandes jogos, a gente quer viajar, a gente quer disputa de grandes títulos, né? Então, por exemplo, na década de 90 eu fui um privilegiado em cobrir bastante Grêmio, um Grêmio vitorioso do Cacau, do Fábio Koff, do Filipão, do César Pacheco, do Paulo Paixão, o Grêmio, né, do bicampeonato da Libertadores, do bicampeonato brasileiro, jogos memoráveis, né? Privilegiado em dizer assim, pô, eu cobri Grêmio e Portuguesa, o gol do Ailton estava atrás daquele gol, Grêmio e Atlético Nacional de Medellín, não tinha espaço nas cabines, que a Sul-Americana tomou conta, era final de Libertadores, Ranzolin narrando, e eu vou para cima da Marquise. Fico na Marquise deitado. Nunca passei tanto medo na minha vida, porque dava uma ventania na Marquise deitado, com um Marte móvel, né? Que era um equipamento que se usava na época, reportando de cima da Marquise. Entende? Então, a minha vida ela é muito feita no Olímpico. A minha vida profissional. Então, eu tenho muita saudade do Olímpico, dessas revistas maravilhosas aqui. Como era bom o Olímpico, né? Como o Olímpico era bom, e hoje a gente passa no Olímpico e dá uma tristeza, dá um aperto no coração, porque tem a sensação que vai cair a qualquer momento. O Olímpico foi a minha segunda casa. Eu ia a pé pro Olímpico, até a pé nós iremos, voltava a pé do Olímpico. Nossa, e coberturas então... Então, Alfredo, assim, ó, fazer o Inter, as pessoas perguntam, tu secava? Nunca. Por que eu ia secar? Se eles fossem bem, eu teria mais chance de fazer melhores jogos, de viajar, de acompanhar. Torcia muito pelo Grêmio, queria que o Grêmio ganhasse, mas eu sabia separar as coisas. Eu nunca tive um deslize nunca. Podem me achar 1000 defeitos, mas deslizou num gol do Grêmio, comemorou, nunca. Respeito acima de tudo. Mas claro, tem que ser, né, Vitor? A palavra mágica. Bom, Farid, depois a gente acompanhou, a gente esteve em tantos momentos bons e ruins, né, Farid? Sim. Tantos momentos bons e ruins.
Tem até um muito divertido, um momento muito divertido, que foi um churrasco na casa do Farid. Eu pensei que o Farid tivesse me convidar para comer um quibe ou uma esfirra lá na casa da Turquinho. Não, era um churrasco preparado pelo Rochinha. Conta essa história aí, Era uma Farid. churrascada, não era um churrasco. A carne da noite era o carvão. Meu pai e minha mãe viajaram em férias e eu fiquei, estava na Gaúcha trabalhando. E aí eu convidei o Vitor, estava o Vitor, quem mais estava? Acho que o Ricardo Cunha. O Ricardo Cunha, Vitor Blade Moraes, Ricardo Cunha, Rochinha. Tava o Ferrareto também? Não, acho que não. Não? Não. Acho que não. Eu não me lembro, mas tinha mais alguém, eu acho. Pô, o Farid me brindou lá com cervejas importadas. Pô, foi um churrasco, só faltou a carne, mas tava legal. E aí tinha uma carne lá, vamos fazer. Aí o Rochinha, vai deixar que eu faço. Então tá. Onde é que tá a churrasqueira? Eu falei, tá ali na despensa, uma churrasqueira de metal, assim. Aquelas de botar um carvãozinho. De praia, de né? camping. De praia, imagina num prédio. E aí coloquei uma churrasqueira e. Bom, aí foi um desastre, né? Porque aí eu acho que botaram álcool demais ali na churrasqueira, começou a fogo e aí os vizinhos foram pra Bem no sacada. centro de Porto Alegre, na rua Demétrio Ribeiro. Esquina com a Borges na frente da Praça da Outro Filho, que era a Praça do Capitólio. Da Capitólio, claro. Era não, é até hoje. E aí começou a sair fumaça e nós não sabíamos o que fazer. O apartamento já não enxergava mais o Vitor, era só fumaça. Onde é que tá o Vitor? Ah, vamos apagar, vai incendiar tudo. Meu pai vai enlouquecer, minha mãe, me ajuda a apagar. O Rochinha, deixa tudo comigo. O Rochinha já tinha tomado uma mineral a mais, né? Ele tava mais grau etílico do que a vodka. Não era nem vodka, era acho que velho barreiro, cara. Tu tá louco. E aí se conseguiu. Mas eu já me lembrei de outra história Mas também. daí, aí chamaram Chamaram os bombeiros. Não, Pô. foi chamar Um fiasco. a fumaceira toda. Eu disse, não foi nada, foi uma carne que queimou aqui, mas não foi nada. Não, mas tá saindo muita fumaça, senhor, precisamos entrar. Não precisa entrar. Pô, ficou uns 5 dias cheirando a fumaça, defumado o apartamento. Que maravilha. Hã? Que Qual é a outra espetáculo. história que tu Não, tinha? mas eu não sei se eu devo. Acho que não Conta, devo. conta. Não devo. Conta. A do colchão d'água. Mas eu não posso contar, isso eu conto outro dia. A gente edita depois. Se eu conto em off. Não. Ah, Schlaf. Aí o Farid iniciando aí o canal dele, nós íamos para o centro. Primeiro, ali pela Praia de Belas, aquela... Sim, a secretaria era onde era a Guarda Municipal. Exatamente. Na frente Agora é a do- Metroplan. ali, Na frente do estádio. do É. co-irmão. É. Daí no centro, cara, aconteceram cada coisa. Quando a gente foi depois transferir para o centro, aí ao meio-dia a gente saía para almoçar e aproveitava e fazer a E tinha gravação. um fiscal aqui atrás de nós. É, Inútil. um inútil. Inútil, cara, que figura inútil. inútil, né? Bah, Mas ele não sabe que ele estava fazendo um bem. ele acabou fazendo. Fazendo um bem pro Farid. Um cara, olha, completamente inútil, né? Total. Totalmente. E continua lá, né? Ah, não. Grupo de inúteis. Não se desgarra. Não. Aí o Farid, uma vez teve um jogo do Grêmio e, aliás, eu acho que o Flamengo estava aqui, Sim, Flamengo. e a torcida do Flamengo estava em peso aqui, porque depois tinha um jogo no Uruguai, se eu não me engano. Isso, Libertadores, eu acho que. Aí nós andando pelo centro, depois do almoço, mas veio uma avalanche de torcedor do Urubu, lá do Flamengo, e começa, Farid, Farid! Bem na esquina democrática. Bem na esquina democrática, cara. E vamos fazer uma selfie, dele selfie. E impressionante, porque lá no Rio de Janeiro, quem estava promovendo bastante, gostava de fazer recorte do Farid, era o Cazé. O Casé. O Cazé e o Cazé vascaíno. Né? Vascaíno. Mas é impressionante. A Então, a repercussão. dimensão que tem o canal do Farid, e o Farid é carismático demais. Essa é uma pergunta que eu queria fazer também. Tu fosses pioneiro como gremista fazendo um canal desse. Ou um Não, dos foi o pioneiros. segundo. Um dos O pioneiros. primeiro foi o Duda Garbi, mas o Duda vai para um outro viés lado. Né? diferente, um viés Quem começou tudo foi o Baldasso. Sim. O Baldasso é o grande precursor, corajoso, e eu gosto muito do Baldasso, Também gosto. porque o Baldasso foi um cara destemido, que disse, eu larguei. Acreditou. O Baldasso tem só... Porque as pessoas não sabem.
O Baldasso hoje é um cara extremamente bem sucedido pelo trabalho dele, é um Sim. cara que trabalha muito. Sim. E o Baldasso, ele me conta, e conta para todo mundo essa história. Ele estava no Pretinho Básico, né? Era o Pretinho ou era o Bola? Não sei, um desses 2 programas da Atlântida. E ele tinha que sair de casa e ele não tinha dinheiro para botar gasolina. Ele conta isso em qualquer podcast que ele participa. Ele não tinha dinheiro. E aí ele pede para o filho dele que abre o cofre de moedas e dá as moedas para ele botar gasolina. E ele diz que da casa dele até o trabalho, até a RBS, ele pensou, hoje vai ser meu último programa, eu não vou mais passar por isso. E foi. E naquele dia ele anuncia que está fora, que surpreendeu todo mundo, que aparentemente estava bem colocado, né? No grupo, Sim, importante, a RBS, enfim. E ele deu um salto na vida dele. Então, tem que ter um pouco de coragem, Tem que dizer, ter vamos muita tocar, coragem, porque tem que ter muita coragem. se não fizer, outros acabam fazendo. O espaço, Alfredo, ele acaba sendo ocupado. Claro. E hoje a gente vê, nossa, uma quantidade. Mas eu queria saber daí, a acolhida da torcida do Grêmio com o teu programa. Como é que está essa relação da torcida do Grêmio com o teu programa e contigo pessoalmente? Olha, eu sou só agradecimento, né, à torcida do Grêmio, e que é extraordinária, né? Sob todos os aspectos, a torcida do Grêmio é ímpar. É uma torcida que apoia, joga junto, convocada ela vai, tem que comprar uma camisa, custa R$500, ela compra, ela se associa. A torcida do Grêmio é formidável. E no canal não é diferente, porque o canal, assim, ele é muito interessante. O que me notabilizou, de certa forma, no canal? As minhas reações. Sim. As minhas reações. Então, por exemplo, eu sempre digo, as minhas reações, elas nunca são pensadas. Eu não venho para um jogo pensando, pô, hoje eu vou botar uma peruca. Não, não vou. Na hora, acontece. E a torcida do Grêmio, ela tá do meu lado, e ela vem, e eu começo quando o Grêmio perde. É incrível. A minha reação é forte, porque eu sou gremista, eu Sim. quero meu time ganhando. Aí quando não ganha, me irrita, alguns jogadores inqualificáveis que o Grêmio tem ou não pode ter, E vai vir a ter. e vai vir a ter, não tenha dúvida nenhuma, alguns dirigentes, alguns técnicos, enfim. E o torcedor vem, mas as reações se tornam fortes. Por exemplo, uma derrota do Grêmio, bater aqui, não, é terrível perder. E aí tem até quem diga assim, tu gosta quando o Grêmio perde? Eu falo, eu acho que eu sou maluco, louco, não vou gostar que o Grêmio... Vem cá, tio, o Grêmio é meu coração, eu sou gremista, eu não como um picolé que seja vermelho. Não gosto, não. Só que as reações chamam. E aí vem os colorados. Hoje o canal, ele além de ser um canal, obviamente, 90% de gremistas, Uhum. ele tem um grande público do co-irmão e um grande público de fora do estado, que é impressionante. Você não faz ideia da quantidade de torcedores do Cruzeiro que vem para a live, torcedores do Atlético, corintianos que acompanham, os flamenguistas gostam muito do canal. Os flamenguistas gostam muito do canal. O Fluminense já não gosta muito, não vem muito. Então, é que hoje a rede social te possibilita tu estar no mundo, né? Então, tu tá com cerca de 800 mil seguidores. Mais ou menos isso. É um fenômeno. É... Chegou a ser, né, Farid, com o abecedário, né? Sim. O mais assistido no mundo, né? Sim, foi assim, ó. O abecedário foi um colorado, nós estávamos lá na secretaria. Colorado, do interior de São Paulo, do né? interior de São Paulo, que fez. A de Alisson, B de burro, C de... sei o que era, C. Mas com o abecedário que era da Xuxa. Só que trocaram pelos termos que eu usava. E aí o rapaz me manda e diz assim, olha o que eu publiquei, tu vai ficar chateado? Pô, eu achei sensacional aquilo. E eu disse, não, vou publicar também. E publiquei. E aí foi cair no Cazé. E caindo no Cazé, deu uma repercussão nacional nunca vista. Em 2 dias, era o vídeo o segundo vídeo mais assistido no Brasil. No terceiro dia, era o primeiro vídeo mais assistido em Portugal. Imagina, como é que eu podia ter ideia de que... nesse mesmo dia, era o mais visto em Buenos Aires. Pela relação da Xuxa
com os argentinos. Sim. Então, foi um troço, uma explosão. A partir daquele momento que o Cazé faz esse corte e essa divulgação, aí outros podcasts começaram a me chamar no centro do país. E aí ganhou uma dimensão. Eu lembro que o Tudo Farid é pegou. trabalho, mas tem que ter a sorte, a oportunidade, a casualidade. É aquela história. Por isso que eu digo, nunca nada foi pensado. Vamos pensar em fazer que vai dar um corte legal. Não. O ano passado, o Grêmio toma 4, e o Grêmio tomou várias vezes 4 ano passado, lamentavelmente. E eu tá sentado onde está sentado o Vitor, e eu já não sabia mais o que falar, um gol atrás do outro. Aí toma o 4º gol, eu não tinha mais o que falar. Tava o Passarinho, o Gabriel aqui, eu aqui, sentado, tonto com a goleada que o Grêmio estava tomando. Quando toma o 4º gol, fico de 4 na mesa. Fiquei de 4. Eu disse, isso aqui é o reflexo do Grêmio, tá de 4. Caiu de 4. Não tinha mais. Aquilo deu um corte tão rápido. Aí tu não imagina que na transmissão os caras estão te acompanhando tudo que é canto. Passaram-se assim 5 minutos, eu comecei a receber os cortes, em meio à transmissão. Vindo de fora, viralizou. Foi que nem a da hérnia, né? A da hérnia, que eu tenho ela até hoje, ela é uma querida que convive comigo. Eu tenho muito medo de tirar a hérnia, porque me disseram que o pós-cirúrgico é muito chato. E eu sou meio cagão para isso. E a hérnia foi assim, o Grêmio está decidindo nos pênaltis a vaga na Copa do Brasil. O Marquezinho, coitado, se machucou agora. Não joga mais esse ano, rompeu os ligamentos, uma lesão gravíssima. Marquezinho não acertava o canto, né? Não é nem pegar um pênalti, não acertava o canto. E eu tô de pé aqui entre o Passarinho e o Gabriel, acompanhando assim, enlouquecido, e o Grêmio ia ser eliminado pelo Atlético, que vai ser adversário do Inter. Depois o Grêmio passa, né? E eu tipo, não é possível. E eu tô falando, e eu sinto, pela primeira vez, troço incrível, uma fisgada na hérnia. Nunca ela me incomoda. Ela tá aqui, mas ela não me incomoda. E eu sinto uma fisgada. E eu tô falando, tipo assim, é inadmissível, o Grêmio não consegue finalizar um pênalti. E aí eu sinto aquele puxão, e eu digo, ai, minha hérnia. Só que eu tô com o microfone, ai, minha hérnia. E aí eu senti, será que arrebentou? Se arrebentou, morro. Aí eu baixo a calça, assim, e puxo a hérnia. E todo mundo achou que eu ia puxar outra coisa, né? Ficou um troço muito bagaceiro. E aí o Gabriel, para, o que tu tá fazendo, porra? Não sei o que. Eu disse, não tô fazendo nada, é minha hérnia. Eu vim ingênuo, é minha hérnia. Aí começou, o chat começou a receber, esse cara indecente, ia mostrar, eu tirei minha filha da sala, que coisa horrível, bagaceiro. Cara, foi um troço. Mas nada é pensado. Como é que eu vou pensar que vai me dar uma fisgada aqui? Eu vou. Fantástico. Farid, durante muito tempo, né? O tempo que permaneceu aqui em Porto Alegre, o Mancini foi o teu alvo preferido, né? Era burro, burro, burro. Aquilo ali te rendeu algum sucesso? Não. O Mancini levou na boa. Quer dizer, acho que o Mancini se tornou conhecido por ser burro. Mas é que as pessoas, Vitor, hoje a gente vive um momento de lacração, tá? Tudo que tu fala, tu tem que cuidar. Sim. Tudo que tu fala alguma coisa que o corte é feito, as pessoas fazem o corte no aparelho do celular mesmo e já manda. É a primeira coisa. E do Mancini, assim, eu sempre, Alfredo, deixei claro que tem 2 termos no futebol que são do futebol. O burro, que não é que o cara é burro. E o ladrão, que é o juiz, e não é que ele seja ladrão. Ele é um cidadão do bem, correto, honesto. É um adjetivo. Trabalhador. É um adjetivo que está na linguagem do futebol. Sim. A linguagem do futebol incorporou o burro. O que tu ouve no estádio? Burro, burro, burro. Ladrão, ladrão. Pô, nunca vi o juiz ser aplaudido. Ele é chamado de ladrão. A mãe dele, coitadinha, é ofendida. Mas são termos do futebol. E eu peguei o burro. O Grêmio não ganhava. O Grêmio indo para a 2ª divisão. Ele leva o Grêmio para a 2ª divisão. Eles renovam o contrato com ele. E o Grêmio ia continuar na 2ª divisão. Não. E aí eu dizia, pô, mas é muito burro. Sempre 3 vezes, burro. E aquilo pegou. Chegou a um ponto que nós fomos lá
numa loja lá na Senhor dos Passos, uma loja de fantasia. Ah, é verdade. Eu comprei a máscara de Comprou a burro. máscara do burro. A máscara do burro. Essa história do burro que tu contasse me permite. Eu, quando pequeno, acompanhando meu avô no jogo, me levantei num jogo e chamei o juiz de ladrão. Nunca levei uma mijada tão grande na vida. Meu avô me pegou pela orelha, me botou sentado do lado dele. Para chamar o cara de ladrão, tu tem que estar lá no lugar dele, saber o que ele está fazendo e por que ele fez aquilo. Cara, então a gente São parte coisas do que nosso marcam. vocabulário, mas marca. Mais evidente que marca. É. E aí o Mancini sai e eu andava na rua. Até hoje acontece isso. Eu tô na rua e daqui a pouco passa um carro e grita burro, burro, burro. Já sei que é pra mim. Né? Beleza. E às vezes eu tava andando, né? E quando o Mancini sai, muito mais fortemente acontecia isso. As pessoas me paravam e diziam assim: grava pro meu filho aqui o burro, burro. Pô, mas eu não sou uma máquina, né? Um robô, às vezes tu não tá disposto, né? Mas eu gravava, burro, burro. As pessoas ficavam me olhando, esse cara é louco, doente. Os colegas do João Vitor, lá do Colégio Anchieta, são muito fãs do Farid. Então, o Farid abrange um público imenso. Vai da criançada até os mais 60 a mais. Mas o público médio do canal é dos 14 aos 40. É. Incrível. E essa gurizada adora. Então, na época do burro, eles começavam, burro, burro, burro. E nesses tempos, o Farid estava de aniversário em março. Aí eles gravaram um vídeo para o Farid, para o aniversário. O Farid depois retribuiu, agradeceu. Aquilo ali viralizou entre eles. Não, é muito legal. Eu gosto muito de ir em colégio. Séries. Antigamente era segundo grau, né? Agora não é mais. Agora é. Como é que é a série? Ensino médio, né? Ensino médio. Mas vou até em séries iniciais, cara. Impressionante. A criançadinha toda gosta. Acho que eu sou um palhaço, né? Mas é legal. E vocês sabem que as pessoas perguntam, mas o Mancini nunca te cobrou? Não, nunca. Uma vez, depois do burro, ele já tinha saído do Grêmio, eu não sei se ele estava no Ceará, e eu tô voltando de São Paulo por Campinas. Não, eu fui fazer um jogo do Guarani. Tô eu e o Papau. Em Campinas, Grêmio e Guarani. O jogo, quase morri naquele jogo. E aí, aquele aeroporto de Viracopos, em Campinas, um aeroporto, que aeroporto chato, que gigante, né? E eu tô caminhando, e aí eu fui comprar uma água. E aí eu olho do lado, quando eu vi, eu disse, tá um Mancini do meu lado. Ele tem quase 2 metros de altura. Eu falei, E aí, burro? chegou a me dar um mal-estar. Eu disse, esse cara agora vai enlouquecer comigo, né? Aí ele olha pra mim e esboça um pequeno sorriso. Eu falei assim, grande Mancini. Vou chamar de burro, né? Grande Mancini. Aí ele pra mim, tu gosta de me chamar de burro? Ele levou na boa. Eu falei, não, mas aqui, tu é um baita técnico. Mentira, não é nada. Tu é um baita técnico. A única vez que eu levei um choque, porque tu tá na fila pra comprar uma água, tu te vira, tá com o Mancini. Eu falei, de onde veio essa assombração aqui? Em Campinas, o cara vai me dar um pau aqui. Farid, nos fala, certamente o nosso amigo Denis Abraão está assistindo aqui o canal. Grande, né? Nos fala daquela confusão criada da live. Foi a live mais curta do canal. Onde o Farid passou a ser o Farido. Né? Sim. É do Denis. O Farido, tem o Farid e o Farido, né? Eu sempre costumo separar, tem os dois. E era uma live, o Denis tinha assumido como vice-presidente de futebol do Grêmio. E eu combinei de tarde com o Denis, vamos fazer uma live. Só que eu fazia de casa. Então era eu de casa, o Papaulo na casa dele. Eu ficava com um outro celular e ele ia me passando, tá no ar, não tá no ar, pode chamar. Era uma comunicação diferente, mas que funcionava. Mas naquele dia não funcionou. E aí o Denis está na sala dele comigo. E o Denis está com o celular assim, né? E aí durou 3 minutos a live. Mas deu quase 300 mil visualizações. Um troço louco. Porque o Denis diz assim, tá no ar. E aí eu digo para Paulo, tá no ar? Ele disse assim, tá no ar. Aí tá no ar, Denis, tá no ar. Aí o Denis, mas tá. Aí começou a cortar
Aí o Denis, que porcaria essa internet. Aí eu falei, tenta te posicionar, né, mano? Melhor, etc. Um ponto melhor. Tem Wi-Fi aí? Sim, tem Wi-Fi. Aí o Denis assim, não, acho que é meu celular. Aí eu digo, então tá. Aí ele, vou trocar. Aí eu disse, tá, então nós vamos sair do ar rapidamente, pessoal, a gente já volta. Só pro Denis trocar de celular. E tá aí, eu tô conversando com o Denis, né? Aí o Denis assim, vou te passar um número. Eu falei, anota aí, papão. Aí, o número é 9999. Eu falo, não, mas tá no ar. Aí eu disse, não, Denis, tá no ar. Não, mas aí, aí começou a chegar mensagem pra ele. Ele teve que trocar o telefone. Não, mas aí, pô, aí foi um troço constrangedor, né? E aí eu disse, pô, Denis, que eu te pedi desculpa, não sabia o que falar. Aconteceu, né? Mas aí não dá, pá, desligou. 15 minutos depois, casualmente, o meu número se tornou público também. Eu tive que também mudar meu número. Passei a noite recebendo nudes. Troço bagaceiro, chinelo. Então, o Denis Abraão, que dizia Faria, do querido Denis. Querido deles. Figura. Acho que foi. Pô. Farid, olha, tu não sabe a alegria de ter te recebido nessa primeira edição do Histórias de Gremistas. Primeira de muitas. É o primeiro capítulo. O maior time do Grêmio, rapidamente, para encerrar de minha parte, agradecendo você. Se deixar, eu vou falar o dia inteiro. O meu maior time de Grêmio. Isso tem na minha memória até hoje. Eu tinha só 11 anos e aquilo me marcou de tal maneira. Não foi o da Libertadores, não foi o do Mundial. Claro que todos esses marcaram. Cada um tem um capítulo especial e uma maneira especial. Corbo, Eurico, Anchieta. Não jogou Anchieta final, jogou Cassiá. Jogou Vantuir, jogou Ladinho, Vitor Hugo, Yura, Tadeu Ritt, Tarcísio, André e Éder. Foi o maior time que eu vi jogar. Treinado pelo Tele Santana e Tom Fritzen, preparador físico. Esse time... 1977. 77. Esse time Para mim, o melhor. Tu Eu sabe, no Farid? Olímpico com meu pai, que me levou para ver o jogo, eu tinha 11 anos, e eu não esqueço a escalação do Grêmio, não esqueço aquele time... Tarcísio voando, o André Catimba que faz o gol depois no Baita Benítez, centroavante. faz o gol e vai dar o salto Voador. mortal e cai. Estava lá também. E Éder, o maior ponta que eu vi jogar na minha vida. É verdade. Aliás, o meu ataque dos sonhos, agora sim, para encerrar, do Grêmio, meu time dos sonhos do Grêmio são só jogadores que eu vi jogar. Sim, Eu não sim. boto jogador que eu não vi jogar, porque eu não Sim. vi jogar. Mas o meu ataque dos sonhos do Grêmio é Renato, Luizito Soares e Éder. Fecho contigo. Baita time. Tu O sabe meu- que eu tenho a Paulo- camiseta do Do Yura? Do Yura. Eu Camiseta sei, número 10 isso é do Yura. histórica. 1977. Vamos vender e fazer deneirinha. Gravou o gol mais. Gravou. Ele fez o gol mais rápido em Grenais, 14 segundos, em 1977. Aquele time foi treinado pelo Tele Santana, estava magnífico. Presidente Hélio Dourado. Presidente Eldorado, grande presidente Eldorado. Então, pessoal, não esqueçam de nos acompanhar e nos seguir no @Histórias de Gremista, no nosso site historiasdegremista.com.br Isso aí. e no Histórias de Gremista no Facebook. E compartilhem, né? Vamos compartilhar. Compartilhar. Acione lá o sininho, ó. O sininho lá para receber a notificação. Dê o like, joinha. É isso aí. Maridão. Tamo junto. Muito Tamo obrigado. junto. Grande. Muito obrigado. Meu braço é curto, não vai ser um vexame. Melhor dar um soquinho. Obrigado por ter sido convidado. O canal fica muito feliz em ter a qualidade de vocês aqui. E eu tenho certeza que todos os outros programas serão bem melhores do que esse primeiro comigo. E só essa qualidade de material e histórias que vocês têm, o torcedor do Grêmio precisa conhecer. O que é o Grêmio, o que é ser Grêmio, o que representa ser o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Cada vez mais sucesso, Farid. Para nós. Valeu, reverência a todos. Valeu.